Essa presidente solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidente solicita ao novo vereador Estevão Nogueira que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. O trecho está em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Obrigado, ainda de pé. Vamos ouvir, por se tratar da primeira sessão ordinária do mês de novembro, o hino nacional. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol as mãos de ti, pátria amada Brasil. Essa presidente solicita aos novos vereadores que registrem presença.
Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Lista de falecimentos de 28/10 até 5/11. Amauri José Diber, André Luiz Felize, Ângela Maria Conceição Maimone Neves, Antônio Carlos Vilauta, Benedito de Oliveira Mota, Benedito João Cantão, Cornelina Carvalho da Silva Rocha, Sinira Freire Campana, Dirce Terezinha Tedeschi, Durvalino Paes, Ed Carlos Ventura, Eliane Aparecida Ciscão Portes, Elias Alves da Silva, Francisca da Rocha Gomes do Amaral, Gilvanete Rodrigues de Carvalho, Hermana Arcanja dos Santos, Ivone Matoso, João Hefflinger, João Isidoro, João Carlos Leite, José Otávio Nogueira, Lourdes Carolina de Oliveira Pádua, Lucimar de Rezende Soares, Luiz Carlos Basso, Luiz Antônio Moreira, Luísa Franco Pinto, Maria Aparecida Costa, Maria Aparecida Mencone Bacinello, Maria Terezinha Fugagnoli dos Reis, Nair Calderaro Malque, Nair Dias Guidini, Santino Bem-vindo de Araújo, Saturnino Mangueira Neto, Sérgio Sebastião Guarnieri, Simone Barros Pereira, Valdinei Batista, Valdomiro Tetzner, Victório Meneghetti e Wilson Gonçalo. Podemos assentar. E observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da Resolução 44/1992, o expediente ficará reduzido a 3 horas, contadas a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência solicita a primeira secretária, vereadora Érica Tanque, que proceda à leitura da matéria do expediente. Item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 31 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios 4138/2017 e 4137/2017. Certo do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A mesa recebe esse ofício e informa aos vereadores que ficará disponível na secretaria. Passaremos agora, senhor presidente, às matérias vindas dos senhores vereadores e vereadoras. Pois não. Projeto de Lei 301/2017 perpetua o nome do senhor Antônio Pessim na rua projetada 28 do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Vereador Darcy Reis de Souza. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 302/2017 perpetua o nome do senhor Luiz Biasotto na rua projetada 29 do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Vereador Darcy Reis de Souza. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 303/2017 perpetua o nome da senhora Antônia de Gaspari Pessim na rua projetada 27 do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Vereador Darcy Reis. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 304/2017 dispõe sobre transparência e publicidade dos processos municipais de compras públicas. Vereador Marcelo Rossi. Encaminhe-se às comissões competentes.
Projeto de Lei 305/2017 dispõe sobre a manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos privados que especifique e dá outras providências. Vereador Claudemir Vieira, Mir do Lanche. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 306/2017 inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa do milho da paróquia Menino Jesus. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 307/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários e comércios de produtos para animais de afixarem cartaz de incentivo à doação responsável de animais. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 48/2017 concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao excelentíssimo senhor Luiz Augusto Barrichello Neto. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa número 2 ao substituto 69/2017 ao projeto de lei 203/2017. Modifica a redação do artigo 2º do substitutivo número 69 de 2017 ao projeto de lei 203/2017. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos agora aos requerimentos, senhor presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Mir do Lanche. Se pudesse, seja lida a emenda do requerimento. Isso. A emenda, o autor, emenda. Isso. O autor e o número. Requerimento do vereador Mir do Lanche. A emenda, o número e o autor, Carolina. Sim, presidente. Newton. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Toninho. Sim. Jorge. Sim. A leitura conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento 940/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre estudo para implantação de uma pista de caminhada em volta do Centro Comunitário Jardim Morro Branco. Vereador Lemão da Jeová Rafá. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, o senhor mais rápido possível para que a gente possa ler o maior número de requerimentos. Na verdade, seria quase que uma indicação, senhor presidente, não só no Morro Branco, mas quase que na cidade toda. Hoje nós temos poucos lugares de caminhada, e um deles é a famosa Hípica, o Parque Cidade. Agora temos também o Bosque Maria Tereza, que apesar de ter ficado muito bonito, temos alguns problemas de segurança. Inclusive, esse final de semana, eu acho que acabaram invadindo até a piscina municipal ali. E o pessoal que faz fundo ali onde tem o INSS, tem uma empresa de lava rápido, esses dias também conseguiram pular. Quer dizer que do Bosque Maria Tereza, então falta alguma coisa em segurança. Mas na atual conjuntura, que você vai no médico, a primeira coisa que ele lhe pergunta, você faz caminhada pelo menos 3 vezes por semana, e a maioria até quase que mente, né? Fala, eu faço, eu ando lá, eu varro a casa, eu faz nada. Ah, mas é bem pouco, né? Bem pouca caminhada. Então é mais um pedido que a gente possa de repente ajudar com emendas o governo, a Secretaria de Obras, com emendas dos nossos deputados, vou cobrar de novo, para mandar umas emendas para que a gente possa melhorar. Nós temos lá no Jardim Santa Eulália um ginásio de esportes com um terreno enorme, sem ter nada. Aliás, nem calçada tem em volta. Quer dizer, podia ser um lugar para a pessoa caminhar, para as crianças brincar. Num requerimento anterior ou posterior, também estou pedindo aquelas academias ao ar livre, coisas que não custa quase nada para um deputado mandar. Mas também para ele mandar para a cidade e nós não temos onde fazer, ou um projeto para fazer, não adianta nada. O deputado,
inclusive deputado Carlos César, do PSB, ele se propôs em mandar uma verba para a academia, mas não tínhamos projeto até então. Então, que a gente possa fazer e que venha uma resposta que a gente possa fazer algo. Nós possamos ajudar. De repente, com aquela lei de praça compartilhada, quem sabe as empresas também nos ajudem, né? Essa é uma ideia. O momento é só, senhor presidente. Continue a discussão. O vereador Alemão, eu estive lá semana passada, no Centro Comunitário do Jardim Morro Branco, e foi feito uma calçada e a pista de caminhada lá no Centro Comunitário. Inclusive, vereador, está sendo feita uma reformada a quadra, está sendo pintada, colocado gramado, onde falta iluminação. Então, ficou, aparentemente, o Centro Comunitário do Jardim Morro Branco já foi feito, viu, vereador? Mas esse aí, o requerimento foi feito dia 11 de setembro. Me dá uma parte, presidente. Só me dá uma parte. Eu não posso. O presidente, eu não... Mas eu só estou dando uma explicação, vereador. É que eu estive lá semana passada, eu não poderia deixar de falar o que a gente viu. Tá certo? Eu quero discutir, senhor presidente. Quero discutir. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Não, só para complementar, minha sogra mora em frente. E realmente foi feita uma ação, vereador. Eu acho que faz umas 2 semanas que foi feita essa ação lá. Fez mesmo uma pista, deu uma melhorada ali na praça. Eu acho que a Academia Ar Livre não tem, mas que foi feita a calçada para a caminhada, revitalizada ali na quadra, tudo isso foi feito ali no Jardim Morro Branco. Então, só para complementar a fala do presidente, o vereador Sidney, já foi feito... Por isso que eu falo, os requerimentos estão atrasados, então já foi feito o serviço. Obrigado, presidente. Quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereadora Érica Tanque. Somente para dar parabéns para o Lemão, que antecedeu a ideia. Que bom que o Executivo tem olhado também os requerimentos até de forma adiantada, porque eles ficam aqui, mas ficam à disposição também do Poder Executivo. Então, coloque na lista que tem um atendimento já feito. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Jorge Freitas, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma medida do governo Barra Botion, lá no Jardim Morro Branco, foi feito lá algumas melhorias. A associação de moradores lá estava, de certa forma, desativada e foi retomado depois de 14 anos, senhor presidente. Foi feita melhoria naquela praça de esporte lá. 14 anos. Então, os moradores lá fizeram uma ampla reunião lá com o pessoal da prefeitura. E o Lemão tem toda a razão. O requerimento era necessário naquele momento. Agora, acho que 80% das melhorias foram feitas lá, né? E a Associação dos Moradores, o primo, que é muito amigo do Zé lá também, reivindicou essa obra muito. A Joyce, a Usana, vários moradores lá da região solicitaram aí. Essa melhoria foi feita já em 90% já. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo Executivo. Requerimento 941/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre estudo para implantação de uma academia ao ar livre no Centro Comunitário do Jardim Morro Branco. Lemão da Jeová Rafá. Em discussão? Encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 942 requer informações ao Poder Executivo sobre a limpeza e dedetização em creches e escolas municipais. Vereador Claudemir Vieira. Em discussão? Desejo, presidente. Com a palavra, vereador Mir do Lanche. Nobre presidente, nobres pares, plateia presente. A ideia desse requerimento visa que seja, pelo menos, tentado... Não é eliminar de tudo, porque é difícil que tem animal que, quando tem a dedetização, infelizmente, o veneno não mata. Mas, principalmente, esse problema que está tendo de escorpião e muita barata também, e os próprios lixos que tem vez que fica acumulado tanto em escola como em creche. Então, visando a qualidade para as crianças que nelas ficam. Muito obrigado. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador Érica Tanque.
Senhor presidente, nobres pares, com certeza o vereador Mir, como diversos outros vereadores, estão preocupados com essa parte, principalmente do escorpião. Eu sugiro, Mir, que a gente possa convidar o pessoal da zoonose para que venha até a Câmara e possa nos esclarecer a possibilidade real e por lei, do que eles podem fazer nesses casos, quais são as medidas adotadas. Me proponho até entrar em contato com a Pedrina para que a gente possa fazer uma reunião com ela, ou quem sabe uma visita até a zoonose, para que possa todos os vereadores terem realmente noção do que é possível, do que é permitido fazer nesses casos. Eu vou entrar em contato com ela e converso com o vereador para que a gente possa convidar os outros vereadores também para participar dessa, vamos dizer, uma aula de como nós podemos ajudar e o que é possível por lei através do Ministério da Saúde fazer. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir. Com a palavra a vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, rádio ouvinte. Só para parabenizar você, realmente é um assunto importante. A Érica já se disponibilizou a estar entrando em contato com a Pedrina. E também, Érica, eu acho assim, nessa reunião, a gente falar sobre uma extensão de visita nas casas ao redores das escolas, próximas às escolas, mais constante. Porque o que acontece é que, às vezes, a escola ela é bem cuidada, tem os monitores, tem o pessoal da limpeza, está tudo limpinho. Mas as casas anexas às escolas tem aquele lixo acumulado, entulho acumulado, às vezes até a terra da construção. De repente, a terra fica lá muito tempo, demora para construir, e aí o que acontece? Acaba dando escorpião. Então, são várias coisas que a gente pode estar falando nessa reunião, uma campanha, inclusive, dos professores também, está passando para os alunos os cuidados na escola, para eles mesmos se cuidar, a hora que vai pegar uma mochila, às vezes a hora que arranca o sapatinho, vai colocar o sapato de novo. Me permite sobre esses cuidados. À parte? Na Sim, verdade, vereadora. é extremamente interessante conhecer todo esse trabalho da zoonose, porque, na verdade, eles têm que fazer um mapa da cidade em locais onde há essa grande concentração. Então, é muito importante que a população fale referente a isso, porque isso demanda todo um trabalho estratégico na região, e é exatamente isso que a vereadora Lu coloca agora. Então, eu acho extremamente importante que a gente tome conhecimento para que a gente tenha até, vamos dizer, visualmente, aonde são essas áreas que estão mais afetadas e para ver quais são e cobrar também as atitudes. Eu acho que cabe muito bem esse assunto. Parabéns ao vereador Mir, como todos os outros também têm colocado essa situação, mas daí eu acho que a gente vai ter uma noção mais ampla do assunto de escorpião. Mas, perfeito, vamos marcar sim e vamos colocar esses pontos. Tenho certeza que eles vão explicar as formas como deve agir nesses casos. Muito obrigada, senhor presidente. Eu agradeço também pela parte aí. Muito obrigada, Mir, parabéns. Continue a discussão. Quer discutir, presidente? Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa que nos assiste. Parabéns, vereador Mir, pelo seu requerimento, pela sua preocupação, pela sua insistência em poder perguntar à prefeitura sobre essa questão que preocupa. Inclusive, há 2 semanas atrás eu também fiz o mesmo requerimento solicitando informações sobre uma agenda e qual seria a possibilidade de limpeza nas escolas, em creches, em questão de escorpiões. E isso tem preocupado e muito a população, tem sido questionado, acho que todos os vereadores. É uma questão, sei lá se é por causa de tanto calor e de tantos bichos. E, por coincidência, hoje
Teve a Carlota, que mora no centro, ela me falava que além de escorpião, ela disse que está aparecendo um rato também. Então isso está preocupando. E ela falou assim, tem que fazer alguma coisa. Então tem que, além das questões desses insetos, escorpião, barata e até rato, para que possa fazer uma programação para ver qual é o estudo, se existe isso. Eu acho que é interessante, a vereadora Érica comentou, de marcar com a zoonose uma reunião para que possa ser discutido, debatido, informado principalmente, para que nós possamos passar isso a toda a população que tem questionado a cada um dos vereadores dessa casa sobre essa situação. Então, eu também me coloco à disposição quando vocês tiverem essa data e forem se reunir juntamente com o pessoal da do zoonose, que gostaria também de estar presente para poder ter essas informações e repassá-las a todos os munícipes que nos consultam a cada dia. E parabéns, Mir. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Lembrando que picada do escorpião mata. Eu acho que o mais breve possível, vereadora Érica, vereadora Lu, vereador Mir, né, que o próprio vereador Wagner, que comentaram, nós poderíamos tomar umas informações, porque a gente é leigo nesses assuntos, né? A gente sabe que tem, a pessoa reclama, tem muito aqui, tem ali. E eu sou a favor, sempre falei, de pôr aquela Zé da Mix, nós conhecemos, moramos no sítio, né? Aquela galinha da Angola que fica gritando, fala um barulho, mas pelo menos come o bichinho, porque ela é rápida. E depois da parte da noite, ela vai para o puleiro dela, ela não fica zanzando, ela dorme também, então ela não faz barulho à noite. Você vê que em outro país o cara come o escorpião, né? Faz espetinho de escorpião, e nós aqui sofrendo. Já vão ter que importar, então, chinês para cá, senhor presidente, para ele comer o escorpião. Mas tudo bem, a gente está dando risada, mas é um caso tão sério, muito sério, não é? E o entulho tem muito. As pessoas não entendem que a prefeitura vai lá e limpa o local, passa um dia já está cheio. Acho que a pessoa pensa, bom, limpou para me colocar mais, para me colocar de novo a sujeira lá. E não é isso. Limpou porque não é para ter sujeira. E eu fico impressionado que o cara vê que está colocando um entulho num terreno na frente da casa dele e ele não reclama. Deixa eu me dar uma parte também, vereador. Há toda uma colocação também de consertos que devem ser feitos no próprio prédio, então é uma luta realmente difícil. E uma colocação que poderíamos chegar a fazer com o pessoal da zoonose, há muitas pessoas que condenam a ideia de horta em escola, porque normalmente se faz o recolhe de folhas para fazer adubo, e isso pode trazer também escorpião. Há duas vertentes diferentes, eu até discuti isso com o secretário de Trigo. Então, é uma dúvida também que a gente deve saber, porque muitas pessoas falam, esse problema na horta. É muito interessante que as crianças tenham a horta, mas, às vezes, a própria, eu acho que eles chamam de compostagem, alguma coisa assim, é um local propício para escorpião. E tem isso, tem desde tomadas, tem vários consertos que tem que se fazer no próprio público também, para que não tenha o aparecimento deles. Gostei da ideia. Horta. Em vez de a gente pensar até que possa ter a própria limpeza que se faz quando se monta uma horta, vereadora, eu vejo aquela escola Major Levi Sobrinho, usa-se um pedacinho, um quarteirão inteirinho de espaço. Eu nem sei se tem horta lá, porque eu não vou entrar nesse detalhe, mas muito interessante. A limpeza. O problema é que tudo tem uma dificuldade, né? Quando você vai fazer alguma coisa, tudo tem uma dificuldade. A horta é a dificuldade, aí você, como eu já disse da caçamba, você aluga uma caçamba, você arruma um monte de sócio para a caçamba, porque todo mundo arruma entulho por uma caçamba que você locou. Mas todo mundo quer colocar a sua sujeira na caçamba que você locou. De repente,
nós conseguimos conversar com os caçambeiros para pelo menos uma vez no mês, na semana, no ano, pegar lá, doar, para colocar no bairro. Olha, tem uma caçamba pública, que você que tem em tudo, joga aqui, pelo amor de Deus, para acabar com a sujeira, né? Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 943/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei 3.167, de 12 de abril de 2000, e suas alterações, que obriga agências bancárias no âmbito do município de Limeira a colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável. Vereadora Constância Félix. E Érica Tanque. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 944/2017 requer informações ao Poder Executivo acerca da Lei 3691/2004, Lei de Cotas. Vereador Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Eu gostaria de discutir isso, Com a presidente. palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Em agosto, senhor presidente, esteve aqui na cidade para a segunda conferência de igualdade racial o secretário de Políticas da Igualdade Racial, o senhor Juvenal Araújo, e fez... Nessa oportunidade eu estava presente e me fez um questionamento referente a uma lei que nós temos no município, que esse ano se completa 13 anos, que é simplesmente nada mais que a lei das cotas, né, que obriga o município a contratar uma quantidade de negros para os serviços públicos. E juro que eu não tive essa informação para poder responder ao secretário de Políticas de Igualdade Racial, né, de Brasília. E aí, logo em seguida também, o Conselho Municipal me procurou, meu gabinete, solicitando então que eu fizesse esse requerimento, questionando a Prefeitura se está sendo cumprida esta lei de 2004, quais são os números e aonde estão essas pessoas que foram beneficiadas com a lei da contratação da cota no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 945/2017 requer informações ao Poder Executivo acerca de academias ao ar livre. Vereador Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, o assunto hoje deve ser saúde pública, né? Já teve um requerimento aqui do vereador Alemão questionando também sobre essa temática. E eu vou ler a justificativa desse requerimento. A academia ao ar livre, além de fomentar a prática de atividades esportivas, também irá trazer a movimentação de pessoas nos locais onde serão instaladas, inibindo com isso a permanência de vândalos nos locais. É sabido que na maioria dos municípios brasileiros, o espaço de lazer de grande parte da nossa população é restrito e com poucas alternativas no que se refere ao quesito práticas de atividades físicas. Percebe-se que a população, em sua maioria, dedica ou dispõe de pouco tempo para cuidar da sua saúde ou do seu lazer, encontrando-se sempre muito atarefada com empregos, estudos, tarefas domésticas, entre outras atividades. Eu não vou ler toda a justificativa, mas eu fiz esse requerimento uma vez que eu já apresentei ao Executivo 4 indicações, vereador Alemão, referente à instalação de academias ao ar livre. E vou te dizer já a resposta do seu requerimento. Vai ser igual ao que eu já recebi, né? Que não dispõe de equipamento, né? Que em possibilidade futura irá enviar pessoal para poder dimensionar o local, né, para poder verificar se há possibilidade da instalação. Então eu faço esse requerimento questionando a Prefeitura se há um projeto no município para que possa ser implantado essas academias ao ar livre, que nós sabemos que, por um outro lado, senhor presidente, vai tirar um outro gasto
do poder público, que é a questão da saúde. A gente já temos dados hoje que quanto mais pessoas praticando esportes hoje, atividades físicas, menos riscos ela tem de ter um problema de saúde. Né? Então, faço aqui o meu questionamento à secretaria, à prefeitura, se existe ou, se não, se há possibilidade de se fomentar um projeto em quais regiões do município pode ser contempladas com o recebimento dessas academias ao ar livre. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu vou discutir só um segundo. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores. Vereador Vaguinho, com certeza, assim, mais ou menos uns 100% da cidade, todo lugar que é uma academia, não é? Me lembro o deputado Carlos César novamente se propôs a arrumar uma verba, mas nós não tínhamos um projeto para qual local a gente podia instalar a academia. E foi se levantado na gestão passada que cada local nós teríamos que ter um educador, um professor de educação física, alguma no local. Então isso ficou inviável montar colocar uma academia em qualquer ao ar livre em qualquer local da cidade, né? Sendo que você vai ali em Americana, lotado, vai em Campinas, nossa, tem em todo lugar. E nós não conseguimos, precisando de projeto, onde pode colocar. E aí, com certeza, é uma verba pequena, é uma verba fácil, que muitos deputados têm para mandar e só não faz porque nós não temos o projeto. Tem que chegar lá com o deputado com o projeto na mão, falar, tem um projeto aqui nesse bairro, aqui nessa praça, pode colocar uma academia, e ele fazer uma emenda em cima disso. Mas nós precisamos dos projetos. Eu acredito que o nosso secretário Zanon tem pensado nisso, deve sair alguma coisa por esses tempos aí, porque nós estamos precisando. O bairro necessita. Eu sei que às vezes, mas a pessoa às vezes não pode fazer um exercício a mais, já o doutor Marcelo está aqui, a pessoa às vezes não pode fazer muito exercício e vai usar a academia, mas cada um tem que saber também o seu limite, né? E eu não vou fazer uma corrida igual o vereador Darcy faz, se eu não consigo andar nem 200 metros de a pé, eu não vou poder correr 1 quilômetro. Então, cada um também tem que saber até onde você pode ir. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão. Mais uma vez, boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha aqui no plenário e pela rádio educadora. Inclusive, eu tive algumas agendas já com o secretário de esportes do Estado, e ele mencionou para nós que, na oportunidade, que por várias vezes já havia sido disponibilizada academias ao ar livre. O município só teria que deslocar um carro para retirar os equipamentos e instalar. Mas na gestão passada, deixou essas academias e aí perdemos o prazo e elas não puderam ser instaladas em nosso município. Equipamentos que já estavam destinados para Limeira, mas que perdemos. Então, lutar novamente para que nós possamos ter esses equipamentos disponíveis. Uma parte? Uma parte, vereador. Fica à vontade. Bem lembrado, vereador Estevão. Se o erro ocorreu no passado, novamente nós não podemos cometer o mesmo erro. Né? Justamente por esse fato que eu faço esse requerimento questionando a referente aos projetos. Né? Se há um projeto, porque como o vereador Alemão relatou aqui, havendo um projeto, nós conseguimos verbas dos deputados para poder ser instaladas as academias no nosso município. Então, assim, basta termos o projeto, não ficarmos somente nos estudos. Né? Obrigado, vereador. Só para lembrar, de fato era só retirar os equipamentos e instalar. Mas o governo passado não o fez e por isso nós perdemos. Então, só para registrar e adicionar essas informações que obtive diretamente com o secretário de Esportes. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo ao executivo.
Requerimento 946/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre o número de casos de violência contra idosos. Vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, os demais meios de comunicação que nos acompanham. A propositura desse requerimento ela é bem simples. Como existem várias frentes parlamentares nesta casa, preocupadas com criança, preocupada com a mulher, eu acho que é de nossa responsabilidade e obrigação e dever prestarmos assistência e uma compreensão melhor sobre a política do idoso. E é interessante, vereadora Érica, quando o vereador, né, as demandas que vêm ao nosso gabinete, né, acredito que da senhora também deva ser a mesma, com relação à agressão contra o idoso. É uma coisa que nós sabemos que existe, é uma coisa que nós sabemos que tem, mas nós não temos a dimensão de que isso, que a população tem essa preocupação em nos procurar, no sentido de ajudá-las, de orientá-las, né? Então, a propositura foi justamente essa. Apesar de conhecermos, né, o expressivo trabalho que o CEPROSOM exerce, eu acho que é uma coisa, assim, de suma importância, de suma relevância, mas, para a nossa compreensão, eu fiz esse requerimento justamente buscando uma maior compreensão, uma maior transparência desses números, né? E quais são as políticas que estão sendo implantadas em termos educacionais, em termos preparatórios. A população idosa hoje ela é crescente e nós vemos que ela é desprovida de cuidadores, de pessoas voltadas à assistência ao idoso. Muitas vezes transferimos essa assistência aos hospitais, aos planos de saúde, aos convênios, mas de repente um trabalho interno, né, com a base de pessoas que cuidam de idosos, talvez a gente possa ter um número mais expressivo, mais transparente e, infelizmente, fazer diminuir a realidade desses dados que são tão crescentes, né? Obrigado. Desejo Continua a discutir, senhor discussão. presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tente. Senhor presidente, nobres pares, o doutor Marcelo toca num ponto extremamente sensível no quesito violência. Temos uma delegacia aqui do idoso que funciona junto com a delegacia da defesa da mulher e muitas vezes elas correm paralelamente em vários assuntos, tanto a violência contra o idoso quanto a violência à mulher. A delegacia, a mesma. A rede de atendimento à mulher vítima de violência, ela dá base porque todos os agentes normalmente participam dessa rede. A ideia é que essa rede depois se expanda, tanto para, depois de realmente montada, né, porque há falhas ainda, é um trabalho muito grande que essa rede tem que fazer. Ela vai poder ser utilizada tanto para a violência contra o idoso, também para a violência contra a criança e adolescente, porque muitos dos agentes são os mesmos. E quanto à notificação, nós temos a notificação compulsória, são de agravos dentro da Secretaria de Saúde, mas os números não retratam nem um pouco a realidade do nosso município. Nós estamos fazendo até um treinamento e pedindo a colaboração de funcionários da Prefeitura. Nós já tivemos a primeira reunião, estivemos falando com a Melinha, aonde é o ponto onde se passa as informações para o Sistema Nacional, que é de obrigatoriedade fazer, mas, infelizmente, esses números, por exemplo, nesse ano, acho que são 200 e pouco de violência contra a mulher, e nós temos aqui a socióloga Amanda, funcionária dessa casa, em que eu estive conversando com o presidente, ele autorizou, ela fez um levantamento junto à Delegacia da Mulher. Nós temos quase 2.000 casos de violência num mês, e nós temos 217 casos notificados. Então, todo esse vai ser um grande trabalho para que possa chegar mais perto a notificação compulsória. Por quê? Porque isso é que dá base para que a gente faça a política pública. Então, é um ponto extremamente importante que o senhor toca. Esse número, com certeza, é bem reduzido, muito aquém do que realmente acontece na cidade. Demanda um trabalho grande.
Convido o senhor até para depois, nós estamos fazendo um treinamento para esse pessoal da prefeitura para o preenchimento correto, porque muitas vezes a Melinha não pode nem utilizar aquela notificação por falta de dados. Então, é todo um complexo de um trabalho, porque toda a rede deveria notificar a violência contra a mulher, contra o idoso. Então, ainda temos muito a trabalhar nessa área. Convido o senhor para um dia estar presente na reunião da rede Elza Tanque, que nós vamos fazer até um seminário agora, para que o senhor entenda a complexidade do trabalho que a gente vai ter que fazer nessa área mesmo, que é extremamente importante. Tá bom? Muito obrigada, vereador Marcelo, e parabéns pelo requerimento. Continue a discussão. Eu quero discutir. Primeiro a vereadora Mayra Costa, depois o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem e nos assistem, apenas complementar, Érica, e parabenizar o Marcelo em relação a esse requerimento, que hoje mesmo no Jornal da Manhã, não sei se isso foi discutido aqui, que eu estava resolvendo outras coisas, que está um projeto de lei na Câmara do Congresso em relação ao crime hediondo gerontocídio. Né? Para a gente ver em que grau isso chegou, do qual está tendo a necessidade e a grande preocupação em relação a essa violência aos idosos por causa disso. Então, assim, a que proporção chegou ao ponto de ter lei na questão de ser um crime hediondo, na questão, né, da violência, da criminalização em relação aos idosos. Então, parabenizar, eu acho que a gente aproveitando aquilo que a Érica falou, essa questão da violência da mulher, e aproveitar para a gente incentivar realmente esses dados, se eles não existirem adequadamente, mas começar realmente a ser visto, já que é um nicho seu de atuação, né? Não só como médico, da sua vereança e tudo, porque a gente precisa de estatística. E aí, na questão municipal, seja, né, quando a gente fala lei federal, mas na questão municipal, a gente só vai poder estar tomando algumas posturas, decisões e até mesmo leis, se a gente tiver dados, né? Então, acho que cabe realmente, começa por esse requerimento, e a partir daí eu acho que aí você e todos, como a Érica já se colocou à disposição, pode estar, vamos dizer, entre aspas, destrinchando isso aí para realmente começar esse trabalho no município, porque senão a gente não tem dados, né? E a senhora me dá uma parte? Sim, sim. Pois não. Acho que isso que a senhora colocou e a vereadora Érica colocou é de suma importância termos números, né? Hoje tudo é baseado em evidência, né? Você tem que ter confirmação para poder fazer uma denúncia, para fazer um trabalho, para fazer um estudo. Doutora Mayra, não era comum na minha rotina do consultório ouvir queixas de pacientes relacionadas à agressão. Como não era comum ouvir queixas de pacientes idosos com doença sexualmente transmissível e com ingestão de bebida alcoólica. Então, vereadora Érica, o que me fez procurar foi justamente isso, foi essa vivência do consultório, doutora Mayra, e o pior é que o agressor vem dentro de casa. O agressor, muitas vezes, é o filho, começa pelo ente, filho, depois vem com, isso é a minha estatística, tá? Vem com o filho, vem com o genro e depois vem com a nora. E em algumas condições posteriores são netos, são sobrinhos. Então, eu acho de relevância e importância praticarmos esse tipo de política, estou terminando, senhor presidente, para podermos criar embasamentos, né, para apresentar para as autoridades, para o executivo e nós, legislativos, criarmos leis para começarmos a inibir essa prática que, infelizmente, está sendo frequente, senhor presidente. Obrigado. Uma parte também, Mayra. Pois não, Érica. Eu acho que temos muito a colaborar, porque a maioria dos netos, muitas vezes motivado por droga, né? Sim, normalmente, como a mulher acaba tendo uma sobrevida maior, entra a no maioria campo, acaba sendo no as campo, mulheres. e ela realmente, a mãe normalmente não deixa o filho, né? Mesmo ele tendo... e se torna idosa. Então, se a gente for ver, uma coisa sempre está muito interligada com outra. Tenho certeza que, se a gente sentar, a gente vai fazer um apanhado bom da situação. E, infelizmente, se o senhor for procurar as notificações oficiais, são poucas. Elas são muito aquém do que o senhor, por exemplo, vai encontrar na delegacia.
muito, muito, muito aquém mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Essa questão, por exemplo, usar os CRAS, que às vezes as denúncias ou as reclamações, elas chegam aos CRAS, né? Justamente com a assistente social, mas a família não notifica. Uma coisa muito comum, que aí é uma observação minha, realmente também do consultório, esse dia a dia, a questão do cartão da aposentadoria, né? Os filhos ou os netos se apossam dos cartões, recebem o pagamento e muitas vezes o idoso, né, de uma forma geral, sendo homem ou mulher, fica sem assistência, mesmo ele tendo a sua aposentadoria. E aí aquilo que a Érica falou, naquilo que eu vivo, né, naquilo quando eu atendo, na questão da drogadição, que muitas vezes é um dos motivadores dessa violência de uma forma geral. Então, mais uma vez, os parabéns e eu acho que vale realmente a gente, entre aspas, correr atrás disso. Obrigada. Cleiton Silva. Senhor presidente, nomes pares, público presente, parabéns, doutor Marcelo. E eu estava olhando aqui, doutor Marcelo, o seu requerimento foi antes da nossa audiência pública que nós tivemos aqui do direito do idoso. E tudo isso que nós estamos hoje debatendo aqui, e até quero parabenizar a fala da vereadora Érica quanto da doutora Mayra, que só vem acrescentar, foi o que nós discutimos aqui, que o deputado Gilberto Nascimento ele discorreu aqui sobre esse assunto. Infelizmente, o que a Érica falou é uma verdade. Os números que nós vamos ter acesso não condiz com a realidade. Primeiro porque o idoso tem medo. Como que ele vai denunciar um filho? Como que ele vai denunciar um neto? Ou até mesmo uma nora. Isso aqui nós ouvimos o deputado falando que chegou um caso na mão dele que a mulher já estava sendo espancada há anos e ela falou, como que eu vou denunciar? A minha nora e o meu filho vai ficar triste, então já concedo. Então, esses números seria assim, para nós, se nós conseguíssemos ter acesso à realidade, seria um número alarmantes. Alarmantes. Inclusive, eu tenho feito alguns levantamentos, porque daquela toda a discussão que nós tivemos aqui na audiência pública, uma delas foi em questão dessa de segurança do idoso. Eu acho que foi até o senhor que levantou aqui, que o senhor começou a receber no seu consultório, até sobre doença sexualmente transmissível. Então, acho assim, nós podemos levar a Érica, a Carol, Estevão e a Mayra para a comissão. E eu acho que a primeira atitude, independente, eu creio que virá essa resposta, e aí o doutor Marcelo pode participar junto com a gente, independente da resposta, a gente já fazer uma ação conscientizando as famílias. Porque a melhor resposta para isso, nós ouvimos aqui na audiência pública, é a conscientização. Infelizmente, nós não vamos conseguir terminar com que haja agressão, porque isso daí vem droga. A primeira coisa, a doutora Mayra falou, foi o que o deputado falou aqui também, a primeira coisa que a pessoa faz quando tem idoso dentro de casa é se apossar do cartão de benefício. É a primeira coisa. Aí vai naqueles bancos, fazem empréstimos que só tinha que ser 30% do salário, mas tem alguns bancos que conseguem burlar e já tem 60%, 70% comprometido da aposentadoria do idoso. Então, começa por aí depois tem os casos de alguns, não todos, mas alguns que envolvidos com droga, vai e faz o quê? Começa a abusar do benefício do idoso, se não tem, aí espanca, seja avô, vó, pai, mãe, se for, no caso, filho que usa droga. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir de uma conscientização. A gente poderia mobilizar o executivo, nós aqui do legislativo, e fazermos uma campanha de conscientização com essas famílias, porque começa, infelizmente, dentro de casa. Uma parte, vereador, a parte muito concedida, obrigada. vereadora. Nós temos que separar em duas partes diferentes. Notificação compulsória, na verdade, o que a gente precisa é que são os profissionais de saúde façam a notificação. É diferente, nós não temos porque não depende da família. Se passa um caso, por exemplo, no centro comunitário ou no centro de saúde, e desconfia-se de uma violência contra o idoso, esse profissional tem que fazer a notificação. São coisas diferentes. A gente pode fazer todo esse trabalho de conscientização, mas essa parte é o que nós estamos
tentando, por exemplo, contra a parte da violência à mulher, é exatamente fazer com que os profissionais, não só da saúde, porque isso o hospital tem que fazer, eu já pensei até em colocar algum profissional dentro da própria delegacia da mulher, que é extremamente importante para que faça, a delegacia não pode fazer, mas um funcionário poderia, da Secretaria de Saúde, para a gente chegar num número mais próximo. Então, essa é uma coisa que a gente pode incluir junto agora com essa parte da notificação da mulher, fazer um trabalho depois que a rede estiver pronta para aumentar a notificação também, mas são os profissionais, normalmente os profissionais da saúde que têm que fazer. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador. Imagina, vereador. Eu acho que isso seria interessantíssimo. Mas também acredito que não vai chegar no número real. Porque tem muita gente que tem medo, vereadora. Eu posso falar que alguns meses atrás, uma amiga minha estava saindo de um acordo junto ao juiz, o ex-marido não concordou com o acordo, ela foi espancada em pleno centro da cidade e nenhum que estava passando, nenhum homem, nada, nem para separar. Então, eu acho assim, falta esse comprometimento. Eu não precisava agredir o rapaz, não, mas não deixa ele agredir a mulher. Na minha concepção, eu ia falar, não agride, para que isso? Eu gritava, chamava a polícia, mas não fizeram nada, só ficaram olhando. Então, eu acho que isso também, o funcionário público, se ele conseguir fazer essa denúncia, que a gente consiga, vamos lutar para isso, vereadora, para que a gente chegue no número real. Mas nós sabemos que, mesmo assim, vai ser um número aquém do que acontece. Então, o que eu acho que nós temos que fazer de urgente é essa campanha de conscientização. Estou elaborando alguma coisa depois daquela audiência pública, vou levar até a comissão, peço que o senhor participe junto, porque eu sei que é a bandeira do senhor, é uma causa que o senhor tanto defende, para nós fazermos essa conscientização dentro das casas. Aproveitar agora a vereadora Mayra Costa, doutora Mayra Costa, que é a presidente da comissão que está aqui, aproveitar esse final de ano, que eu acredito que o comércio vai estar lotado, as pessoas vão estar nas ruas, a gente poder fazer alguma campanha de conscientizar isso daí, de levar informações. Estou pegando algumas informações com o deputado Gilberto Nascimento, que é presidente da Comissão do Idoso lá em Brasília, para a gente ver até e colocar no papel esse material, um folder que seja, alguma coisa assim, para a gente entregar no centro da cidade e conscientizar a população do quão importante é a gente respeitar os idosos. Porque nós vemos, eu aprendi isso de casa, até falei, né, aqui. Meu pai sempre falou para mim, respeita os mais velhos. Não importa quem seja, respeita os mais velhos. Então, assim, eu acho que o idoso já tem uma bagagem, já tem uma história, e não é no fim da vida que ele é descartável, não. Eu acho que nós, como filhos, como os netos, bisnetos, que seja, minha esposa tem ainda a vozinha lá, então meus filhos têm bisavó. Então, assim, eu ensino respeito. É isso que a gente tem que passar, essa conscientização que a gente tem que ter. E quando chegar o requerimento, vereador, por favor, se o senhor puder encaminhar para nós da Comissão de Direitos Humanos, que também engloba o direito do idoso, para nós fazermos uma ação conjunta. E acredito que todos os vereadores vão querer também participar dessa nossa ação. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Gostaria, presidente. A palavra vereador Mirda Lange. Nobre presidente, nobres pares, plateia. Parabéns, doutor Marcelo, por esse requerimento. Muito abençoado. Que, infelizmente, só quem lida com idosos sabe da dificuldade que eles têm dia a dia. Quem é tratado ainda dentro de asilo, ainda é tratado com carinho. A maior parte, infelizmente, tem alguns lugares que judiam, principalmente alguns asilos clandestinos, mas em relação às famílias, geralmente o idoso ele não abre a boca para pedir ajuda. Teve um caso perto da minha tia, no Jardim São Paulo, lá. O rapaz, na época, foi até preso de espancar a avó dele, por causa de dinheiro para comprar crack. Então, parabenizo o nobre vereador aí por esse requerimento. E a ideia da doutora Mária, da Érica, do Creito aí, de a gente unir forças e fazer alguma coisa em bem principalmente ao ser humano que foi o idoso, né? Que hoje a maior parte do idoso, em muitas famílias, é tratado como um estorvo, um lixo, infelizmente. Não é em todas as famílias, mas em muitas sim.
Então seria importante a gente unir forças e criar alguma coisa aí para ajudar eles. Parabéns. Continua em discussão. Não havendo executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de Lei 308/2017 modifica os artigos 37, 45 e 76 da Lei 5494, de 28 de abril de 2015, e suas alterações, que dispõem sobre o Código de Posturas do município de Limeira e dá outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda supressiva 358 ao projeto de lei 155/2017. Suprime o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 155/2017, que altera a Lei 5855, de 23 de maio de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se divulgar as informações acerca dos conselhos municipais no site da Prefeitura Municipal de Limeira e da outras providências. Vereador Anderson Cornélio Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes e esta emenda prejudica o item 2 da pauta. Emenda aditiva número 357 ao projeto de lei 155/2017. Acrescenta no parágrafo 1º ao artigo 1º do projeto de lei 155/2017, que altera a lei 5855 de 23 de maio de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se divulgar as informações acerca dos conselhos municipais no site da Prefeitura Municipal de Limeira e da outras providências. Vereador Anderson Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes e o item 2 está prejudicado pela apresentação de emendas. Voltamos aos requerimentos, senhor presidente. Pois não. Requerimento 947/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre estudos de projetos para manter os bairros do município de Limeira bem cuidados. Vereador Wagner Barbosa. Alguém deseja discutir o requerimento 947? Sim, presidente. Sim. Com a palavra o vereador Wagner Barbosa. Presidente, nobres pares, presente, faço esse requerimento ao Poder Executivo para questionar se existe algum projeto ou ação coletiva e preventiva na promoção da saúde e na qualidade de vida, como a limpeza em terrenos baldios, com o recolhimento de lixo, pneus, latas, plásticos e outros objetos e recipientes, em geral, para que não possa acumular água, pintura de meio fio, sinalização de vias e faixas de pedestre, troca de lâmpadas queimadas, limpeza de praça, campo de futebol, área de lazer, manutenção das vias públicas, execução de serviços de tapa-buraco nas vias pavimentadas e, consequentemente, aquelas também que sofrem alguma erosão, algum buraco, o bem-estar do cidadão na área da saúde, educação, esporte, lazer, cultura, entre outras. Essa questão de limpeza dos terrenos, eu tenho me defrontado alguns bairros. Ontem mesmo eu estive ali na zona rural, eu vi uma área, quando você vem ali da zona do sítio dos Frades, e você faz uma das curvas, ali o que eu vi de lixo jogado, material, plástico, até móveis, pedaços de madeira, enfim. E não só aí também, como vários bairros da cidade que às vezes tem o local certo para poder fazer o depósito e as pessoas acabam deixando na frente ou em terrenos públicos ou terrenos particulares. Isso acaba gerando muita sujeira e, consequentemente, uma das coisas que acumula também escorpião, rato, barata e etc. Então, a preocupação é no sentido de ver se existe algum projeto para que possa sempre estar em manutenção
e corrigindo essa situação. Outro caso que aconteceu, que na Rua Santa Josefa, um dia, que o pessoal me parou perguntando, a calçada tinha tanta sujeira que a turma tinha colocado na via, na calçada, mas era muito, era madeira, era lata, era borracha, e as pessoas não têm o bom senso de saber que tem o lugar certo para ser colocado. E acaba atrapalhando até os pedestres na trajetória do seu percurso. Então, realmente, nós precisamos fazer alguma coisa, fazer algum projeto, principalmente de conscientização da população, para que isso não possa acontecer e também nós possamos ter uma cidade mais limpa. Muito obrigado, presidente. Algum outro vereador deseja discutir o requerimento 947? Não havendo ao Executivo. Requerimento 948 requer informações ao Poder Executivo sobre melhorias no Bosque Maria Tereza, antigo zoológico, o vereador Dr. Marcelo Rossi. Algum vereador deseja discutir o requerimento 948? Eu quero, senhora presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Rossi. Senhora presidente, nobres pares, público presente, os meios de comunicação que nos acompanham. Tudo isso teve início com a propositura do projeto do ex-vereador Bruno Bortolã, com relação à gestão compartilhada das praças. E na semana passada, na semana retrasada, eu fiz aquele comentário com relação a adotar um vereador para ser padrinho nas praças do bairro, da comunidade. E nós já tivemos a grata satisfação de termos sido procurados. E prontamente, como exemplo, hoje, estivemos na presença do secretário Zanon, com 2 munícipes aqui presentes, né? O Paulo Gachel, o Adilson, o Padre Israel, com relação à solução, à busca de soluções para os centros comunitários, para as praças, mostrando que ações da população, ações da sociedade, em parceria com o Executivo, podem usufruir de boas ideias, de bons planejamentos, de bons projetos. Então, fomos muito bem recepcionados pelo secretário, acho que a reunião foi muito produtiva. E acredito que a ideia seja essa, senhora presidente. E isso está desencadeando um efeito dominó, porque nós estivemos agora também, a minha assessoria esteve no Bosque Maria Tereza, no antigo zoológico, fazendo alguns levantamentos sobre as condições do espaço, da segurança, e nós criamos esse requerimento especificamente lá para aquele local, solicitando à Prefeitura de Limeira se ela tem projeto e prazo previsto para concessão de área para implantação de lanchonete dentro do Bosque Maria Tereza, visto que o número de frequentadores é muito grande, é muito assíduo, a falta de opção, a falta de acessibilidade à diversão na nossa cidade, aos jovens, é muito precária, é muito restrita. Então, nós fizemos esse requerimento fazendo essa solicitação, que a Prefeitura fizesse um estudo, se existe a implantação aí de um tempo pré-determinado para poder criar um local acondicionado para alimentação. Em relação ao playground, haverá ampliação do número de brinquedos. Sabemos da manutenção, da dificuldade toda, mas existem brinquedos lá que estão oferecendo risco para as crianças. Então, uma maior manutenção, uma maior supervisão, acho que seria de suma importância. Como a implantação de materiais para atividade aeróbica, né, como existem em muitas praças, aí, a exemplo do que o próprio Paulo e o Adilson levantaram, né, em alguns locais. Então, é uma coisa de baixo custo e que, eventualmente, vai trazer bastante atrativo, vai cuidar da saúde da nossa população. Nesse requerimento, nós também visamos se há possibilidade do reforço de policiamento. Eu acho que, como é um centro, senhora presidente, que reúne, é um centro central, é um local que reúne um agregado de fluxo de pessoas muito grandes, de repente pensar se, apesar das dificuldades todas, nós sabemos, não estamos aqui sendo imprudentes, mas criar também a possibilidade de um centro, né, comunitário de policiamento da Guarda Civil dentro do local. Se serão feitas melhorias na piscina,
e na pista de caminhada. A piscina em anexo ali do lado, né? E a pista de caminhada também. E se existem outros atrativos previstos para o local. Então, isso nada mais é do que um trabalho contínuo, permanente, na fiscalização e na busca de melhorias de nossas praças, de nossos centros comunitários, né, que hoje foi o tema, né, Paulo? Né, Adilson? Foi o tema lá sobre a revitalização do centro comunitário do Ouro Verde. Então, eu acho que precisa dessa parceria da comunidade em trazer boas ideias, em trazer soluções, e não só criticar, como muitas vezes nós vemos, né? A população, ela tem por cultura e em certa parte, com razão, porque ninguém mais tem paciência, está todo mundo cansado de promessa, está todo mundo cansado, ninguém mais tem esperança. Então, precisa de pessoas como vocês também para poder ter essa mobilização, começar a reunir as pessoas de bem e começar a se mobilizar, no sentido de ajudar também o executivo. Então, são ações como essas que vocês desenvolvem, que dignificam, né, essa casa, de repente, a representá-los. Eu acho que isso é muito importante. Então, senhora presidente, a luta vai ser incessante. Nós temos essa pretensão aí, nesses próximos 3 anos, de realmente colocar em prática e cobrarmos essa lei do ex-vereador Bruno Bortolã, que eu acredito que vai trazer muito benefício para a cidade, para a comunidade, para os munícipes, para a nossa saúde, para a segurança, para a família, enfim, é um benefício imensurável. Obrigado. Eu gostaria de... Com a palavra o vereador Sidney Pascotto. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Doutor Marcelo, falar do Bosque Maria Tereza, antigo zoológico, já que fiz natação naquela piscina ali nos anos 70, né? Caveira, que jogava dentro da água lá, que foi até secretário. E era o nosso caminho passar ali no meio e depois para ir embora, né? A hora do almoço, o Lemão Bego tinha lá o restaurante por muitos anos, e você acabava 11 horas e passava lá, tinha uma plantinha que chamava Mata Fome lá, que a gente pegava e comia até. Mas quando o Lemão Bego saiu de lá, naquele local onde era o restaurante, colocaram uma base da polícia, da Guarda Municipal. Mas, infelizmente, o que deveria haver era um entrosamento entre todas as secretarias. E aí, a Guarda Municipal tinha um portão de acesso que dava acesso à piscina municipal. E com isso ela acabava tomando conta, porque lá o pessoal invade, e às vezes ficam lá roupas de criança. Então, quer dizer que tem criança, entra lá também. No final de semana, quando fecha. E aí eu não sei por que cargas d'água, ou as secretarias não se entenderam, e o pessoal da guarda acabava usufruindo daquela piscina, até próprio treinamento, e usufruir também. E houve algum desentendimento quando tinha a base lá, coisa que não tem faz tempo. E aí acabou o portão sendo fechado, e aí uma secretaria acabou arrumando alguma disque com outra. Quer dizer, em vez de haver um entrosamento, houve um distanciamento. E hoje, o pessoal adentra a piscina municipal. Vereadora Érica, me ajuda, por onde era a Câmara Municipal, que é a antiga casa do doutor Trajano de Barros. Porque pula por lá e acaba invadindo a piscina e roubando coisas que tem. Ainda é pouco, eu acho até pouco o que o pessoal usa aquele espaço, puxa espaço bonito, com bastante espaço para você estacionar, com 3 entradas, né? 3 lugares para você entrar, é pequeno. A segurança é pequena lá, é muito difícil, porque o que mais a gente escuta é que tem muito, a palavra, não sei se posso usar essa palavra, mas noia. Posso usar mais noia? Não, eu não posso. Gente do bem, aquelas pessoas do bem de 17 anos, 18. Como? Mais coisa como tranqueira, pode ser assim? Tranqueira mesmo que vai lá e... Dependente químico. Dependente químico, Isso. Tá, as pessoas do bem, então, dependentes químicos, né? Assim, pessoas do bem. Doutora Mayra,
eu entendo a dependência química, dificuldade, mas, assim, são escolhas. Sim. Escolhas que a pessoa faz. Usar drogas está ali para todo mundo. Eu também, mesmo tendo um pouco mais de idade, no meu tempo, nos anos 70, 80, existiam as drogas também. Né? E eu tive que fazer uma escolha. Vim de uma família que tinha dificuldades também, e às vezes a droga podia ser um outro meio de ganhar. E por que você não escolhe? Então, são escolhas que a pessoa faz. E depois, para sair, é aquela coisa terrível, né? Nós temos que fazer um investimento enorme. Então, talvez, se nas escolas, em outras coisas, pudesse fazer algo para que as pessoas se conscientizassem que a droga não é o melhor caminho. Mas são escolhas que cada um faz. E não é só o problema de quem tem ou não tem dinheiro. Porque uma grande parte são de pessoas que têm condições financeiras e usam a droga do mesmo jeito das pessoas que não têm. Agora, que precisamos usar os nossos espaços públicos, colocar pessoas, isso precisamos, né? E quem sabe lá possa voltar ao restaurante que foi lá por tantos anos, eu nem sei por que motivo fizeram o lemão bego sair de lá, né? Que era até uma coisa, tradição da cidade. Na época eu não posso dizer. Mas que bom, requerimento bom, e que nós possamos fazer alguma coisa, que possamos compartilhar as praças, porque existem muitas pessoas, empresas e até pessoas que moram em redor da praça que quer fazer alguma coisa. A vereadora Lu citou esses dias a Praça Luciano Esteves, que tem um carrinho de um trailerzinho de cachorro-quente ali, e a pessoa está cuidando do espaçozinho ali. Plantou um monte de flor, está bonito lá. E ele teve que escrever, né? Porque a pessoa também, quando vê uma coisa bonita, ela quer tirar uma muda para levar para plantar na casa dela, né? Pô, vai lá na Silvio Félix comprar lá na Verdadeira Constância, ou no pessoal lá, né? Não, mas quer tirar uma muda lá, ajudar na... Bom, quem sabe, vereadora Érica, que nós possamos tratar dessas pessoas, como é que chama, doutora Marna? Dependentes químicos. Dependentes químicos, com carinho, né? Porque para a família é terrível, eles já fizeram a escolha deles, mas quem sofre é a família, é o pai e a mãe, porque todos eles têm pai e mãe é mãe para toda hora, e pai é pai para toda hora. Independente das opções dos filhos, nós continuamos sendo pai e mãe. Amamos o nosso filho, mesmo ele optando por que ele optar. Mas, infelizmente, são escolhas. Obrigado, senhor presidente. Desejo discutir. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhora presidente, doutor Marcelo, com certeza Limeira ganhou um espaço muito bonito ali no bosque. Há tanto tempo a população reclamava. Isso faz com que a gente tenha mais disposição para um caminhar, um exercício físico. Parabéns pela colocação. E aqui vou chamar um ponto como um assunto sempre interliga em outro. E aqui, eu estava dando uma olhada antes nos requerimentos, e sobre o policiamento. A gente tem que entender que a Guarda passou a ter uma ação muito importante na cidade. Hoje, antes direcionado ao patrimônio público, né? E hoje muito mais ativa no combate da violência, dos crimes em nossa cidade, devido ao grande, vamos dizer, o aumento disso e a pouca aumento do policiamento, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. A Guarda Municipal passou a ter um papel muito importante no combate direto à violência. E isso fez com que a gente deixe de ter esse tipo de acompanhamento extremamente importante. Por exemplo, no CASM, eu estava ligando com o assunto da vereadora Carolina Pontes, que perguntava sobre ultrassom de mulher, e nós temos ali o CASM, que nós colocamos o nome nesse ano, de Olga Foster, onde a gente tem tido
constantes roubos. E uma das coisas, uma médica tinha levado o ultrassom, porque já tinha sido roubado, e também teve quase que furtado. Então, a grande colocação desse ponto nevrálgico para a gente na área de patrimônio público. Né? Os nossos guardas foram para a linha de frente e hoje nós temos. E isso tem sido repetido de pedido ao secretário e, pelo que eu tive de informações, vai ser feito um estudo para que possa fazer isso. Mas é de suma importância porque as crianças, mulheres ficam sempre mais seguras quando vê um policial nesse tipo de área. Houve até uma pessoa que foi uma moça que foi agarrada na pista de caminhada, depois vou dar o contra, que estava caminhando com uma tia e uma amiga e teve parece que uma gravata, deram uma gravata nela caminhando. Então é uma situação realmente difícil, mas a gente tem que enfrentar essa problemática de número de guardas mesmo, visando o patrimônio, né, os prédios e próprios municipais. Muito obrigada, vereador. Alguém mais deseja discutir o requerimento? Não havendo, vai ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, a questão de ordem do vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, o requerimento 949 é de minha autoria e eu peço a retirada desse requerimento. Eu preciso da anuência dos líderes, senhor vereador. Vereador Nilton Santos. Sim. Vereadora Carolina Pontes. Sim, presidente. Vereador Lemão da Jeová Rafá. Sim. E vereadora Lubogo. Sim. O requerimento encontra-se retirado, vereador Vaguinho.